Fala pessoal, hoje é dia 30 de junho de 2026, eu tenho 18 anos e eu queria gravar esse vídeo aqui, senti vontade de gravar esse vídeo aqui porque tem acontecido muitas coisas na minha vida ultimamente, de diversas áreas e eu queria deixar registrado esse vídeo aqui, né, no YouTube, né, eu não sou de postar no YouTube assim, esses vídeos assim, mas eu queria deixar registrado, quem sabe anos se passam e eu revejo esse vídeo. Como eu falei, eu tenho 18 anos, meu nome é Gabriel Ferreira Duarte, eu comecei no digital no final de 2023, final de dezembro ali de 2023. Na época eu comecei como afiliado, não sabia nada, não tinha nenhum conhecimento. Eu sempre quis ser próspero, sempre quis ter liberdade, ter riqueza, ter liberdade de tempo, eu só não sabia como começar. E eu sabia que eu tinha que dar o meu primeiro passo. Então, como qualquer jovem que quer fazer dinheiro, pesquisou lá no YouTube ou no Google como fazer a minha primeira venda ou como ficar rico. Lógico que depois eu pesquisei como ficar rico com marketing digital, e depois eu conheci, né, muitas pessoas, muitos players aí que hoje são grandes, né? Muitos conhecem o Caio Martins, né? Primeira venda em 24 horas, enfim. Eu vi muitos vídeos dele quando eu tinha, eu acho, se eu não me engano, eu tinha 15 para 16 anos. E eu criei uma página no Instagram depois que eu vi o vídeo dele, né, entendi um pouco ali sobre afiliação, né, o mercado de afiliados, né. Aí baixei, na época era a Cacto, plataforma Cacto, depois eu fui pra, eu acho que Hotmart, depois fui pra QIFI, enfim, já trabalhei com muitas plataformas desde novo, né, até porque eu não sabia nada dessas coisas de taxa, enfim. E o meu sonho sempre foi receber a premiação de 10 mil, né, mas enfim, eu vou contar pra vocês. Criei a página no Instagram ali, comecei a postar vídeos lifestyle, achando que iria viralizar. Eu iria vender o meu produtinho ali, né? Na época eu era afiliado do Primeira Venda em 24 horas, né? O PV24. Eu acho que é isso, né? Não sei se é PV24, mas enfim, eu acho que é P24. Do Caio Martins, né? Primeira venda em 24 horas. E nunca vendi, tá? Nunca vendi consegui vender o curso dele, né? E eu comecei a postar vídeos lifestyle, aí eu fui pesquisando, estudando mais o mercado. Aí eu fiquei 1, 2, 3, 4 meses postando ali e não dava nada. Não aumentava seguidores, às vezes um vídeo podia dar aquela engajada, mas as pessoas só gostavam do lifestyle. Enfim, eu não sabia fazer social selling, né? Que hoje é o famoso processo ali de captação, né? Eu não sabia nada. Cara, eu não sabia nada de oferta, não sabia de funil, não sabia de posicionamento, conteúdo orgânico, criação de conteúdo, processo de spin selling, reunião de vendas, processo comercial. Cara, eu não sabia nada. Modelagem, não sabia nada disso. Eu só comecei, entendeu? Então eu acho que você que quer começar no digital, o primeiro passo é realmente dar o primeiro passo, né? Realmente, se você quer começar a dar o primeiro passo. Eu comecei com medo, comecei sem conhecimento, comecei sem dinheiro, nunca investi quando eu comecei, tá? A maioria investe ali e realmente é bom investir, mas eu vou falar pra vocês aqui como que foi a minha história, tá? E na época eu tava no, se eu não me engano, no oitavo, no nono, eu não lembro muito bem, só sei que eu tava na escola, não tava no ensino médio ainda, tá? Aí beleza, comecei, tive uma ideia, eu falei, pô, vi uns caras fazendo isso aqui, até porque eu estudei e sempre buscava mais no YouTube, quando eu via que eu não tava tendo resultado, buscava mais no YouTube pra aprender. Aí eu via lá a produção de conteúdo com o meu rosto, com a minha imagem, né? Depois que eu fui descobrindo marca pessoal, branding, enfim, comecei a criar conteúdos motivacionais, tá? Com a minha imagem, né? E no começo deu muito certo, meu primeiro vídeo, se eu não me engano, pegou acho que mais de 20 curtidas, na verdade, e uns 3 a 4 comentários, tá? Até porque esses vídeos de lifestyle que eu postava, custava passar de 5 curtidas, até porque, enfim, tinha criado a conta do zero. Aí eu fui postando dia 1, mudando sua mentalidade, dia 2, mudando sua mentalidade, dia 3, mudando sua mentalidade. E, cara, eu fui até o dia, eu acho que passei do dia 100, só conteúdo motivacional. Aí eu aprendi essa questão de social selling ali no quase no finalzinho de 2024, para vocês terem ideia, tá? Eu comecei um pouco atrasado assim no mercado, né? Eu sempre estudei primeiro ali para depois aplicar. E esse foi um dos meus erros ali, tá? Mas enfim, aí depois eu abordava ali o pessoal que comentava, curtia os meus vídeos de motivação, tudo mais, e eu sempre queria vender. Foda-se pra entregável, se o meu produto ia mudar a vida do cara ou não, só queria vender, cair a primeira venda, notificação, fazer o barulhinho ali, né, das plataformas, né. Aí nessa época eu usava QIFI, né. Não existia nem Cacto na época ainda, do Caio Martins, né. Aí eu fiz uma venda, passou alguns meses depois, produzindo conteúdo, acho que já tava no dia 80, dia 90 ali, produzindo conteúdo,
decidi mudando mentalidade, né? Fiz uma venda de R$ 11 de um produtinho de um cara que eu afiliei na QIFI. Não lembro qual é o nome do cara, mas era um produto de R$ 27. Eu tinha uma comissão ali de X porcentagem que eu ganhava. Não sabia nada de entregável, tinha uns depoimentos que o cara deixava ali para utilizar, mas enfim, eu não sabia nada disso. Eu não sabia nem que tinha jeito de criar um produto. Depois passou um tempinho, criei meu produto, né? Lógico, criei um e-book, não sabia, enfim, não tinha capacidade de gravar, enfim, área de membros, cursos, porque a maioria ali vendia curso, fazia o esquema de pirâmide e vendia ali. Só que eu não sabia isso, não sabia nem como funcionava esse esquema de pirâmide. Enfim, criei um e-book de R$ 300 para vocês terem ideia, porque eu tava louco para fazer os meus primeiros 1.000, R$ 10.000 para depois conseguir a pulseirinha ali da QIFI, tá? Só que, velho, eu falei, pô, quem que compraria um e-book de R$ 1.000? Só que eu fiz essa pergunta para mim depois que passou uns 2 meses. Até porque eu não sabia nada de valor, né? Valor do produto é diferente de preço, que é diferente de percepção. Enfim, depois que eu comecei a aprender essas coisas. Então, como eu falei, eu comecei bem, enfim, bem, errando muito, tomando muito ali para aprender de verdade o processo do marketing digital, tá? Aí depois eu passei o meu e-book para 97, depois eu passei para 47, teve uma época que eu coloquei ele muito barato para tentar vender e eu não vendia de jeito nenhum. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Até porque eu não sabia nada de criação de conteúdo, posicionamento, geração de demanda, não sabia nada disso, tá? Até porque se eu começasse muito antes, se eu tivesse começado muito antes, a questão de criação de conteúdo bem posicionado ali, bem subnichado, com oferta bem específica, eu acho que eu já tinha ganhado muito mais dinheiro, tá? Aí, no meio de, na verdade, no início ali de 2025, acho que em fevereiro, eu conheci um cara, ele viu meus vídeos de motivação, ele chamava Daniel, ele falou que fazia edição e tudo mais, queria ser meu sócio, que ia editar meus vídeos, que se ele conseguisse clientes pra gente, ia me dar X porcentagem, que ele não queria nada ali de início, só queria começar uma parceria. Eu aceitei, até porque eu nunca tive um sócio, não sabia nem o que era uma empresa, enfim, eu aceitei. Aí a gente foi em fevereiro, março, abril, maio, tudo junto. Eu e ele ali conversando todo dia e tal. A gente tava pensando em subir uma campanha no Meta, né? Meta Ads. Só que a gente acabou não investindo em tráfego na época, tá? Mas enfim, a gente não conseguiu vender junto. Ele só editou alguns vídeos meus ali, tá? Mas não gerou tanto retorno assim. Ele me ajudava na criação de roteiros e tudo mais. Enfim, aí no meio de 2025, acho que em junho ou julho, se eu não me engano, eu conheci não, eu vi um story de um cara que eu já acompanhava, chamava Igor Kadoka, tá, eu vi um resultado de um moleque de 17 anos, tá, que fez, se eu não me engano, mais de 50 mil no dia, e eu reagi ao story ali, e pô, mano, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aprender, não sei o que, e eu achando que ele não ia responder, até porque na época ele tinha mais de 500 mil de seguidores, esse Igor Kadoka, e acabou me respondendo, né, só que, enfim, não era ele, era o SDR, só que eu não sabia, né, o que era SDR, só fui aprender depois que eu entrei na mentoria dele. Aí depois que eu entrei pra essa mentoria e tudo mais, fiz um investimento ali, eu tava no CLT na época, eu trabalhava, eu acho que quando eu entrei, eu tava trabalhando na Líder Capas, tá? A gente trabalhava ali no estoque, mas enfim, pra uma outra história. Só aí eu já tinha trabalhado no supermercado, já trabalhei em estoque de lojas de material escolar, já trabalhei em loja de material também, estoque também de loja de material, não, material não, de brinquedos. Então, estoque ali de brinquedos já trabalhei também, mas durei 2 meses ali. Fui sair, depois entrei nessa Líder Capas, beleza. Recebi um salário de 1.500, se eu não me engano, 1.500 e pouco. Tá, eu entrei como, velho, tô até fugindo as coisas. Eu entrei como separador, depois eu fui na conferência, né, conferir os produtos que a gente colocava, que os separadores colocavam nas baias e tudo mais. Depois colocava no caminhão, sexta-feira. E, cara, no começo eu achava bom, até porque meu irmão tava lá, alguns meus amigos, depois meu irmão saiu, depois, enfim, aconteceu muitas coisas. Eu fiz essa reunião, beleza, entrei, o pessoal criou um grupo individual comigo, só que não tava o Igor Kadoka, né, tava o Eliseu, que é sócio, e o Piero, que é o cara da organização ali e tudo mais, enfim, as reuniões de onboarding, né, quando os alunos entram para organizar e explicar como que é o processo, beleza. Aí, cara, na época eu tinha escola também de 7 às 10h40 da noite, tá? Então praticamente não tinha tempo, porque o meu CLT era de 8 da manhã até às 6 horas, e eu chegava em casa atrasado, chegava na escola atrasado. Beleza, na época eu tinha um Moto G4, então não tinha iPhone ainda, tinha um Moto G4, não tinha notebook, não tinha nada, não tinha fone, não tinha microfone, não tinha tripé, enfim, não tinha nada. Só um celular Moto G4, um sonho e uma rotina apertada, tá?
Minha sorte é que eu não trabalhava sábado e domingo. Enfim, eu recebia pouco, entrei nessa mentoria porque eu vi o resultado desse moleque, e o resultado desse moleque, na época eu tinha 17 anos também, tá? E esse moleque tinha 17 anos e ele já tava milionário, né? Fez mais de 50 mil no dia, né? Se considera milionário, até porque pessoas custam fazer isso no mês. E já que eu era CLT, eu gastaria 3 anos para fazer esses 50 mil, não sei, até mais, enfim. Vi o resultado desse moleque, mano, eu assisti, era horas e horas, dias e dias de horas ali de curso gravado. Eu acho que eu terminei em uma semana. Terminei em uma semana, virei noites ali, fiquei muitos dias acordado assistindo. Mas eu aprendi a questão ali, aprendi muita coisa, aprendi processo comercial, aprendi o protocolo Titan, aprendi o epicentro de valor, tá? Que é o método do Igor Kadoka. Aprendi coprodução, aprendi parceria de experts, produção de conteúdo, tá? Mas enfim, aí depois eu fiz um network com muitas pessoas ali, conheci um pessoal bem legal, até me segue hoje no Instagram, tudo mais, me acompanha, né? Enfim. Aí eu conheci mandei mensagem nesse moleque, procurei esse moleque, ele estava no grupo, achei o contato dele, mandei mensagem dele, mandava áudio de mais de 1 minuto, de 2, 3 minutos, mandava aqueles textões grandaços ali, querendo entrosar. Ele acabou me respondendo, ele falou, opa, irmão, a gente conversou muito, muito tempo, tá? Aí eu fiz parceria com um expert de personal trainer, não deu certo, comunicação não deu certo, depois eu fui para outro, também não deu certo, depois o que eu tenho hoje, que é meu sócio de processo comercial, e hoje também, incrivelmente, eu trabalho com processos comerciais, tá? Mas, enfim, conheci Tavares, a gente conversou, ficou conversando e tal, ele me ajudava em algumas coisas, alguns pontos com o expert que eu tava tendo problema, não era meu sócio, eram os experts iniciantes ali. Aí, beleza. No final ali de dezembro, no Natal, eu tava com esse expert de processo comercial, a gente ficou dezembro. Aí tinha cara, nossa, velho, eu comecei esse negócio, eu falei, pessoal, quem tem interesse e tal de entrar no grupo, cria um grupo. Todo mundo que tivesse interesse era pra mandar mensagem privada, acabou entrando mais de 20 pessoas no grupo, tá? Então tinha designer, tinha editor de vídeo, tinha SDR, tinha closers, tinha tudo aqueles time enxuto, e eu falei, mano, como que eu vou pagar esse pessoal? Será que eles vão trabalhar realmente de graça pra mim? Eu achava que quando aquelas 20 pessoas entraram no grupo, eu achei que eu ia ficar rico. Realmente eu achei que eu ia ficar rico, porque tinha tudo ali, pessoas que já estavam ganhando dinheiro, tinha ali, tinha pessoas que já tinham mais de 300 mil faturados com drop, tinha outro lá que tinha mais de meio milhão faturado, tinha pessoas que estavam mais fodidas que eu, então tinha tudo quanto é tipo naquele grupo, tá? E a intenção era fazer muita grana com esse modelo de mercado, né? A coprodução ali. E eu entrei em junho, se eu não me engano, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses ali de coprodução de mercado, né? Até porque no início, como eu falei pra vocês, como afiliado, tudo mais, enfim, sabia bosta nenhuma. E beleza. Saiu muita gente, tá? Até depois que eu fui entrando nas reuniões com o Cadol, que ele foi explicando que não tem como criar uma empresa e tal, com 15 pessoas, sendo que você não tem faturamento, não tem como pagar. Enfim, é melhor um time enxuto, né? De 3 pessoas ali no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, tá? Só que na minha cabeça eu não conseguia, não fazia sentido pra mim uma equipe de 3 pessoas, tá? Nunca fez sentido. Eu falei, como que eu vou fazer 100 mil mês ou, sei lá, alcançar o resultado da Tavares em algum dia fazendo isso sozinho, ou até mesmo com apenas 3 pessoas? Até porque no início eu comecei realmente 100% sozinho, tá? Nunca busquei sócio, essas coisas, nunca falei nada pra amigo pra começar comigo, nunca contei nada a ninguém. Depois que o pessoal foi vendo meus vídeos ali, foi descobrindo minha página, eu fui bloqueando todo mundo, acho que eu bloqueei mais de 250 pessoas, amigos assim, familiares, enfim. Porque eu não queria que realmente ninguém soubesse. Até porque também eu sempre fui um cara tímido, eu sou tímido até hoje, né? Mas eu melhorei bastante, tanto a minha comunicação, enfim. Mas eu sou um cara tímido ainda, né? E em janeiro ali, ano novo, tal, bateu aquela 2026, né? Bateu aquela, nossa, eu tenho que mudar de vida. E, gente, a gente já está em julho. Tipo assim, no início ali de 2026 eu não sabia nada do que eu sei hoje. Lógico que hoje eu não tenho um resultado muito bom, né? Eu realmente falo pra vocês. Mas eu falo é sério mesmo. Até hoje eu não fiz mais de. Cara, eu não fiz mais de R$ 2.000, eu acho. Até hoje, nesses anos aí. Por quê? Porque eu sempre fui passando de modelo para modelo de mercado, aprendendo isso, aprendendo aquilo, estudando mais do que aplicando, e acaba que eu tinha ansioso de começar, enfim, mas eu começava, só que ao mesmo tempo eu não. Apesar de a minha rotina ser bem apertada, né? Mesmo eu virando noites ali, eu não conseguia chegar no resultado esperado, tá? Até porque, enfim, eu comecei muito errado. Aí eu conheci esse Tavares, tá? Aí acabou que o sócio que eu tinha conhecido lá em fevereiro de 2025, a gente acabou a parceria, ele acabou saindo porque ele não tava tendo tempo, a gente acabou tendo umas discussões ali básicas. Nem sei se ele me segue hoje, mas enfim, acabou essa parceria. Aí hoje é, a gente entrou em uma implementação comercial com esse Tavares em fevereiro.
Se eu não me engano, foi dia 2 de fevereiro ou dia 5 de fevereiro, implementação ali. Paguei bem caro, até porque vale muito. A gente começou com esse Tavares e tudo mais. No início ali de fevereiro, a gente colocou uma meta de 50 mil, não bateu. Fevereiro não bateu, março não bateu, maio não bateu. E esse mês, em junho, a gente não bateu. A gente não fez nenhuma venda, a gente não estava conseguindo e não está conseguindo ainda gerar demanda. Então, eu tô tendo muito esse problema aqui. Creio que muitas empresas sofrem de geração de demanda. Aí, em maio desse ano, eu decidi, não, velho, eu vou realmente voltar com o meu ativo, até porque eu tinha parado para ficar só uma dependência dos experts. Então eu falei, pô, se o expert morrer um dia, né, Deus me livre, ou se ele acabar com a parceria, sumir do nada assim, mesmo com o contrato, eu tô fudido. Então eu vou começar a produzir conteúdo também. Então eu comecei a produzir conteúdo ali, voltei a produzir conteúdo da forma certa, posicionamento certo. Eu aprendi a questão de subnicho, aprendi a questão de oferta, bom entregável, um bom produto, uma boa comunicação, como é importante a comunicação, os estudos ali no digital é muito importante. E eu achava baboseira essas coisas de estudar livro, estudar, enfim. Aí eu comecei com, enfim, a gente tá com Tavares até hoje, tá? Creio que é só mais esse mês de julho. E em maio eu mandei mensagem pro meu amigo também. Irmão, a gente vai ficar rico com essa ideia que eu tive. Tive uma ideia de que chamar ele, a gente ia produzir vídeos ali de, enfim, produzir muito conteúdo e tudo mais, porque eu tava com Tavares, então, pô, velho, às vezes eu fico pensando, se eu tenho acesso a um cara que já faturou mais de 11 milhões de reais com 17 anos e eu ainda não fiz dinheiro com ele, qual que é o meu problema? Aí vai gerando ansiedade, né? Eu vou vendo a minha situação, vou comparando com as dos outros moleques que já conseguiram, moleques que começaram até depois e hoje estão em um nível maior que eu, então a comparação é uma coisa que acaba muito, mas cada um tem o seu processo, tá? E eu aprendi isso, hoje eu tô de boa. Lógico que às vezes bate ansiedade, mas minha mente em relação a isso é muito mais forte, tá? Mas, enfim, é, depois eu falei isso pro meu amigo, a gente começou e tal, a gente criou uns grupos ali, colocou a meta de 100 mil reais até o final do ano, tá? Até hoje a gente fez 9 reais. Mas, enfim, a gente aprendeu o diagnóstico, aprendeu reunião, aprendeu a importância do outbound, a gente aprendeu a importância da produção de conteúdo e geração de demanda orgânica. Até hoje eu nunca investi em tráfego pago, nunca fui igual aqueles moleques do tráfego direto. Eu tenho vontade de fazer, realmente eu tenho vontade, mas, enfim, pelo conhecimento que o Igor Kadoka me deu e os cursos e tal, realmente hoje, cara, não faz sentido, entendeu? Realmente não é algo assim 100% estruturado. Lógico que o pessoal aí faz, vive disso, mas enfim, pelo que ele me explicou, eu entendi isso, entendeu? Lógico que tem moleques aí, enfim, que faturam, por exemplo, faturam 300 mil, mas fica no lucro zero e usa isso como, enfim, recebe a plaquinha ali, usa isso como fodão, depois vende suas mentorias aí por 3 mil e assim alcança sucesso. Mas eu não quero começar dessa forma. Tem um cara do Drop também ali, enfim. Eu creio que se não fosse com produção, eu não sei onde eu estaria. Eu acho que eu estaria perdido até hoje, não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Então a coprodução é um dos modelos de negócios mais lucrativos do mercado, tá? A maioria das pessoas aí que vocês conhecem tem um coprodutor por trás, ou a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro sem produzir conteúdo tem um expert por trás, entendeu? E depois que você entra pra coprodução, você aprende muito dessas coisas, você conhece muitos caras que você já acompanhava e que tem coprodutores, e muitos coprodutores que eu conheci ali no grupo de experts grandes que eu acompanhava e realmente fiz network com esses caras, né? E ano passado eu vi o pessoal tudo indo pra São Paulo, tinha um evento aí do Igor, né? O pessoal ia pegar a plaquinha e tudo mais. E eu acabei não indo porque eu tava no CLT, tava na Líder Capas ainda. No final do ano de 2025, em outubro, novembro, não sei, eu saí, eu acabei, enfim, discutindo lá, eu acabei saindo da Líder Capas. Depois eu fiquei em dezembro conversando com um amigo meu, chama Pedro, tá? Se o Pedro ver esse vídeo algum dia, enfim. Me deu essa oportunidade de estar trabalhando com ele e tudo mais. Hoje eu trabalho em uma empresa de consórcio de carro, não tenho vergonha de falar, tá? Nunca, CLT. Enfim, não vou falar de salário, mas menos de 3 mil, tá? E eu aprendi muita coisa com o Pedro me deu muitos conselhos, é um cara muito foda, muito inteligente, tá? Ele tem 20 anos hoje, mas enfim, ele me acompanha também, meus conteúdos, o pessoal lá apoia demais dessa empresa. Eu aprendi muitas coisas de automação, inteligência artificial, como ser um líder. Cara, não é um CLT comum. Lógico que eu não quero ficar nisso pra sempre, eu quero sair o quanto logo, realmente, porque eu quero ter o meu negócio, quero ter a minha empresa. Eu realmente quero que esse trabalho de 2 anos e meio, né, quase 2 anos, não, mais de 2 anos, né, eu quero que dê certo. Até porque tem um moleque dentro de mim que sempre teve esse sonho, né?
Então, a comparação, a questão do CLT, minha mãe e meu pai ficando velhos, eu sempre fui taxado de playboyzinho também, até porque o meu pai tem uma condição de vida muito boa, a nossa família tem uma condição de vida muito boa. Meu pai aqui na nossa cidade, né, no nosso bairro aqui, né, a gente é considerado roça, né? É roça, né? Ele é considerado rico, né? Enfim, muitos carros, muitos caminhões, muitas casas, muitos, enfim. E diferentemente do meu irmão, né, eu nunca fui um cara assim que gosta de ostentar, nunca fui um cara assim que pede, enfim, tô falando que meu irmão pede dinheiro meu pai. Mas enfim, eu nunca fui de igual aqueles meninos riquinhos mesmo. Eu nunca fui disso, eu sempre tive uma infância muito boa, joguei bola na rua, joguei descalço, aproveitei muito a vida, né? E só que eu nunca fui de sair, né? Nunca fui pra festas, nunca curti pra festas, pegar várias meninas, porque eu sempre fui na minha, como eu falei no início do vídeo, eu sempre fui um cara muito tímido, mas não é tímido de, tipo, de não conversar, é mais na minha mesmo, quietinho ali e tal, se conversar comigo eu converso tranquilamente, tá? Mas eu era assim, eu não curtia puxar papo assim. Depois eu fui, enfim, fui melhorando essa questão. Mas, cara, eu sempre, como eu falei, tive uma infância muito boa e tudo mais. Só que eu nunca pedi dinheiro ao meu pai, nunca pedi, pai, comprei esse curso, pai, tô fazendo isso. Até porque meu pai não sabe que eu faço isso, minha mãe não sabe que eu faço isso. Meu irmão sabe que eu faço isso, mas no início ele desacreditou muito, tá? Meu pai também não gosta que eu fico no notebook, minha mãe também não gosta que eu fico no notebook, eles não me apoiam do jeito que eu queria, tá? Em questão se eu explicar pra eles o que eu faço. Enfim, meu pai às vezes acha que é golpe e tudo mais, que é coisa errada, mas eles não entendem que eu entendo dessa parada, que eu mexo com contrato hoje, que eu mexo com parceria, produção de conteúdo, eu sei de, enfim, inteligência artificial, enfim, eles não entendem isso e eles não entendem que uma pessoa pode ganhar R$ 1.000 no dia, 10 mil, 20 mil no dia, fácil, fácil. Eu não tô falando que é fácil, tá? Tô falando que é possível, entendeu? Não tô falando que você não vai ter esforço, entendeu? Então, é possível hoje, tá? Eu não aceito morrer pobre nessa vida, entendeu? Do jeito que a gente tá hoje, cheio de, enfim, coisas ali, inteligências artificiais, a produção de conteúdo, a internet, cara, a internet é a melhor geração de demanda que uma pessoa pode ter, entendeu? Antigamente não tinha nada disso, tá? Então hoje, se uma pessoa ela ganha menos de 10 mil por mês porque ela quer, tá? Eu ganho menos de 10 mil, ganho menos de 3 mil por mês, porque eu sou CLT, mas eu tô buscando. E vai se passar os meses, eu vou ganhar isso, tá? Até mesmo no dia, se Deus abençoar, tá? Eu confio demais em mim, porque, cara, uma venda de 10 mil de um processo comercial já é 10 mil. E se você tiver uma demanda muito grande, você consegue fazer isso todo dia. E se você fizer isso todo dia, em 10 dias, você já bateu 100 mil, 20 dias, 200 mil, mais 30 dias ali, 300 mil no mês, fazendo 10 mil no dia, entendeu? Esse Tavares, ele faz 1 milhão por mais de 1 milhão por mês, todos os meses, com 17 anos. Então, como que eu posso. Cara, eu converso com esse cara todo dia. Como que eu posso compreender isso e querer ganhar menos de 10 mil por mês, entendeu? Lógico que se eu ganhar 10 mil por mês hoje eu fico muito feliz, mas sempre a ambição é querer mais, querer mais, querer mais, buscar evoluir. Então eu tô desfocando um pouco aqui, até porque eu tô gravando esse vídeo, só deu vontade mesmo e tá ficando grande. Mas enfim, o que eu quero dizer é que meu objetivo é ter liberdade, ter. Tá acontecendo muitas coisas difíceis na minha vida em questão dos projetos, tá? Eu quero realmente dar uma melhora melhor pra minha mãe. Agora minha mãe, ela acabou de bater aqui na minha janela, porque por isso que esse vídeo vai ter um corte, né? Por isso que apareceu isso aqui na minha cama, eu creio que não tinha. Né? Ela tá varrendo a casa ali, entendeu? Ela tava lavando varanda e tudo mais, eu ajudei ela, sempre ajudo ela, tá? Mas eu quero mudar isso, entendeu? Eu quero viajar com a minha mãe, eu quero poder dar a melhora pros meus pais, tá? Mas às vezes a pessoa, mas o seu pai é rico, mas o seu pai tem dinheiro. Mas, rapaziada, eu não eu não escolhi, pô, eu quero ser rico, nascer de berço. Eu não escolhi isso. Eu não tô falando que meu pai é rico, tá? Eu tô falando que ele é taxado de rico. Ele pode ser? Pode. Até meu pai fala que ele não é. Até porque, cara, esse Tavares, ele ganha mais que meu pai, velho. Entendeu? Muito mais. Mas hoje o meu pai foi inteligente. Ele buscou também, ele correu atrás também, eu tô correndo atrás. E, enfim, o que eu quero é ter o meu próprio negócio. Não quero trabalhar pro meu pai, não quero tocar o negócio do meu pai. Meu pai, pra quem não sabe, ele é caminhoneiro, tá? Mas, enfim, tudo que ele tem hoje é do esforço dele. E as pessoas ficam comparando muito. Mas o Gabriel teve aquilo. O Gabriel teve essa oportunidade. O Gabriel teve aquilo. O pai do Gabriel deu isso. Ele, meu pai, enfim, me ajudou em muitas coisas, logicamente, tá? Sempre que eu precisei, mas eu nunca pedi. Em que coisas, Gabriel? Por exemplo, fui tirar a minha carteira de habilitação, ele me ajudou.
moto, ele me deu uma moto e, cara, no início eu fiquei com peso na consciência, eu falei, pô, todo mundo da minha idade comprou moto e tal, sozinho, não sei, né, às vezes não sei da vida, não sei se o pai também ajudou, mas enfim, meu pai me deu uma, não é que ele deu, já tinha uma moto aqui, ele falou, pô, essa moto é parada, você não quer pra você não? Eu falei, ah, pai, não sei andar de moto, mas na época eu não sabia andar de moto. Mas enfim, sempre tive uma condição muito boa, agradeço demais. Mas mesmo que se eu tivesse na precária, se eu tivesse uma condição muito ruim, eu estaria buscando isso até hoje, entendeu? Eu nunca vou parar, eu posso na pior, que eu não vou desistir porque eu sei que isso aqui pode mudar minha vida, tá? E se eu fosse rico mesmo, um filho de, enfim, playboyzinho mesmo, eu não tava nem buscando isso aqui, tá? Tava na mamata, né, como o pessoal fala, tava tranquilão, né, no berço de ouro, né? Eu não tava virando noites, virando madrugadas, enfim, eu nem buscaria isso aqui, tá? E, velho, às vezes eu fico ansioso, até porque o meu irmão, ele tem 19 anos, não, ele tem 20, não, ele tem 19 anos, vai fazer 20 daqui 2 meses, ele tá no Chile, tá? Ele tá no Chile, ele fez uma viagem pro Chile e tudo mais. Até porque ir pro Chile não é muito caro, tá, rapaziada? Então, enfim, só deixando bem claro aqui, tá? Ele foi 5 dias, foi com os amigos dele, 2 amigos, né? Meus amigos também. Aí, às vezes eu fico, pô, será que eu tô no caminho certo? Meu irmão curte a vida, sai pra festas, sai pra ver as menininhas e tudo mais. Ele gosta de ostentar, eu sei que ele gosta de ostentar. E às vezes eu fico me perguntando, se eu ficar rico algum dia, e se eu, sei lá, querer ajudar meu irmão ou deixar ele rico também, vamos supor assim, será que seria uma boa decisão? Tipo, mudando totalmente o assunto do vídeo. Porque meu irmão, sei lá, ele é meio louco, velho. Ele é, enfim, não sei, entendeu? E eu tenho 2 irmãos também, um é fisioterapeuta, mora em BH, e esse irmão mora aqui comigo, aqui em casa, junto com minha mãe. Eu tenho 18 anos, faço 19 ano que vem, e ele faz 20 esse ano. E o meu outro irmão tem 26, 27, não sei, 26 eu acho. E ele é fisioterapeuta. Mas, velho, esse vídeo aqui é basicamente a minha história toda, todo o meu processo do digital, o que, que eu passo até hoje. Eu passo muitas dificuldades até hoje, não tô conseguindo escalar ainda. Tá? A gente tá em 2026, eu comecei no final de dezembro de 2023, tá? Então, mais de 2 anos aí. E a questão é não parar, rapaziada, porque uma hora vai. Eu sei que vai, porque eu aprendi muita coisa que eu não sabia em 2023 ali, 2024. Que eu sei hoje que eu nunca teria a ciência de que eu poderia aprender essas coisas, entendeu? Não são coisas fáceis e isso não é pra qualquer um, tá? Porque o digital é questão de constância e estatística, questão de números, entendeu? Então, pelas contas que eu fiz, eu vou ficar rico nessa porra. E esse vídeo vai ficar recordado aqui, até porque eu já tô 3 dias sem dormir. Olha aqui. Eu tô 3 dias, literalmente 3 dias sem dormir. Hoje é terça-feira. Ontem foi dia de jogo, Copa do Mundo, tá? E domingo foi um dia mais tranquilo, mas não é um dia que eu deixo de trabalhar, tá? É de domingo a domingo nessa porra do digital, rapaziada. Eu já não tenho tempo segunda a sexta. Vou ficar domingo pra divertir, não faz sentido. Entendeu? Eu, minha mãe e meu pai cada vez envelhecendo, cada vez envelhecendo, cada vez envelhecendo. O tempo tá passando, ano que vem eu já faço 19, as coisas começam a complicar mais. Entendeu? E eu quero buscar essa porra. Quero fazer acontecer de verdade. E eu não gravei esse vídeo à toa, gravei pra ficar recordado aqui pra vocês. Mas enfim, tô muito cansado, tá difícil, tá complicado. Não sei como que vai ser daqui 2, 3, 4 ou até 6 meses, que seria o final do ano. A gente tá literalmente no meio do ano de 2026. E o tempo tá passando rápido demais. Mas é isso, rapaziada. Esse vídeo vai ficar recordado aqui, que o esforço vence qualquer coisa, qualquer talento. Eu não comecei sabendo de vídeo, gaguejava tudo. Hoje eu ainda tenho dificuldade pra criar vídeo. Tenho mais facilidade, logicamente, mas eu não tô perfeito e eu entendo isso. E eu quero essa porra. E eu quero fazer acontecer. Bora pra cima.